Olá pessoal, eu sou Valéria Rocha Brasil, psicóloga e diretora clínica do Instituto Rocha Brasil. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o círculo vicioso das drogas na história da humanidade. Eu vou dar alguns exemplos relacionados a cada droga. O tabaco é uma droga estimulante do sistema nervoso central, era muito valorizada nas tribos. Chegaram os colonizadores. Os colonizadores usaram o tabaco e acharam o máximo essa droga. Com o passar do tempo, essa droga passou a ser distribuída em algumas regiões, como a África do Sul, como Filipinas, até chegar na Europa. Um médico pegou o tabaco e foi levando para algumas regiões da Europa, para Portugal, para Espanha, posteriormente para a França. E essa droga foi levada com a ideia de que resolvia mais de 60 doenças. O tabaco chegou ao seu apogeu. Todo mundo queria usar tabaco, os médicos prescreviam tabaco para uma série de pessoas, até que um determinado médico falou que apenas 2 gotas da nicotina pura podia causar morte. E aí as consequências foram acontecendo, começa uma proibição, mas aí uma proibição muito violenta. O sultão, por exemplo, ele mandava decapitar os soldados que fossem pegos fumando. Então essa proibição era muito intensa e claro que diante de tanta proibição, com tanta intensidade, associando até a morte, começou-se o declínio em relação ao tabaco. Com o tempo, no século XVIII, aí começa a revitalização. Essa droga que estava em baixa começa a ser revitalizada e as proibições começam a ficar mais amenas e a droga passa a ser valorizada novamente. Então essa droga que antes estava em baixa passa a ser revitalizada e começa os interesses políticos e econômicos. Durante muito tempo a indústria do tabaco financiou os filmes de Hollywood. Então a gente via nos filmes de Hollywood os atores, formadores de opinião, pessoas importantes para a sociedade fumando nos filmes. Aí começam a aparecer também as propagandas de cigarro, valorizando sempre o ser humano, associando o tabaco e o tabagismo a coisas muito positivas relacionadas a poder, a autoestima. E a pessoa passa a acreditar que ao fumar ela tem um poder e ela tem um lugar na sociedade diferenciado. O cigarro volta ao seu apogeu. E depois de um período, começam as políticas públicas mostrando com as proibições, mais amenas do que antes, a associação do tabaco relacionado a um lugar importante na sociedade. Isso cai, não é mais associado a isso. Ao contrário, as pesquisas vão mostrando as consequências físicas, ecológicas, econômicas e começa a acontecer um declínio, principalmente em algumas regiões do mundo ocidental. A gente vai observando uma evolução muito grande em relação à queda do tabagismo em determinadas regiões do planeta. Uma outra droga que nós observamos o mesmo círculo vicioso é a maconha. A maconha não era proibida. A maconha era uma droga muito usada nas regiões da China há 4.000 anos antes de Cristo. Nessa determinada região começou a ter o uso medicinal da maconha. E os médicos ingleses que foram até essa região pegaram essa droga e disseminaram no mundo ocidental, também associando a maconha à cura de algumas doenças. Então a maconha também foi usada como anestésico durante um período e muito valorizada. Pronto, chegou no seu apogeu, como cura de diversas doenças e como anestésico também para determinadas cirurgias. Então a maconha que está no seu apogeu começam a ter as consequências e aí as primeiras proibições acontecem e essas proibições levam a um declínio juntamente com interesses políticos, econômicos, sociais e este declínio passa a transformar a maconha como algo ruim, como algo que se vê de forma negativa. As pessoas que fumavam maconha eram vistas de forma pejorativa, estigmatizadas e com o tempo, mais ou menos na década de 60, com o movimento hippie, essa maconha é revitalizada e é uma droga que a gente vem observando um crescimento no mundo ocidental e uma valorização. E de novo, não só valorização como eu fazer parte de um grupo que todo mundo fuma, isso é normal, isso faz bem, é uma droga leve, enfim, diversas formas de divulgação da maconha, como também a questão medicinal. Então a maconha que estava em queda passa a subir e aí aos poucos encontrando o seu apogeu, é onde nós estamos vivendo hoje.
Mas podemos falar também da cocaína, muito usada pelos índios da América do Sul. Ela era valorizada, ela fazia parte da cultura daquele local e com o tempo, de novo, acontece a mesma movimentação global e profissionais da área da saúde observam essa droga, vão para essas regiões e começam a disseminar no mundo ocidental, como, de novo, muito associado à cura de determinadas doenças. Para vocês terem uma ideia, Freud, ele usou cocaína durante décadas e ele prescreveu cocaína como antidepressivo. Imagina se hoje os médicos pegarem cocaína e resolverem tratar os alcoolistas com cocaína. Isso hoje para nós é um absurdo, mas isso fez parte da nossa história já. Então a cocaína não era uma droga proibida, era uma droga liberada. E claro, está no seu apogeu aqui, aí o que começa a acontecer? De novo, consequências, interesses políticos, econômicos, sociais, vai fazendo com que essa droga tenha esse declínio e ela fica por um tempo longe do seu apogeu, até que na década de 70 é revitalizada, principalmente na classe artística e que também com pessoas que tinham bastante dinheiro, a ponto dela ser considerada o caviar das drogas na década de 70. Nós tivemos um vinho feito à base de cocaína, então chamado vinho Mariani. Esse vinho Mariani, em 1863, ele foi muito usado, muito divulgado por formadores de opinião também. Com o tempo veio a lei seca e eles fizeram o quê? Tiraram o álcool desse produto, colocaram gás e virou uma bebida chamada Coca-Cola. Claro que isso depois mudou, tiraram a cocaína da Coca-Cola. Olha só o quanto a cocaína foi disseminada e o quanto ela era liberada. Até que as consequências começam a acontecer e começa a acontecer o declínio dessa droga. Tem relatos bíblicos sobre o uso do álcool na história da humanidade. Era uma droga liberada. Então, o álcool também era muito usado no Oriente, foi para o Ocidente, teve o seu apogeu aí na Idade Média. Inclusive, era até valorizado, tinha uma determinada região, na Alsácia, que valorizava os cristãos que oravam relacionando o álcool àquela determinada oração, até chegar ao seu declínio. O seu declínio, começaram as proibições, tivemos aí com o álcool a lei seca, isso teve um certo declínio, até que voltou a ter o seu apogeu quando resolveram liberar o álcool, e aí não só libera, como se dissemina através de propagandas e passa a fazer parte da cultura do mundo ocidental, em que hoje em dia uma pessoa que não bebe é estranho, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Ou seja, pessoal, o que eu quero passar para vocês? Que o círculo vicioso é algo que nos acompanha há milênios e isso não resolve o problema. O nosso foco precisa ser a construção de um círculo virtuoso. É focar na prevenção e tratamento. Políticas públicas muito bem estruturadas de prevenção e tratamento. Posteriormente, se quiser falar de descriminalização ou até liberação, aí ok, não estou dizendo que isso não é importante, só estou dizendo que o foco principal não pode ser esse. O foco principal e a discussão tem que ser em cima de políticas públicas estruturadas de prevenção. Prevenção onde, pessoal? Políticas públicas que fazem com que as escolas, as empresas, as comunidades, todas fiquem focadas em quê? Prevenir. Prevenir sobre que aspectos? Aspectos individuais, ou seja, na formação do ser humano, a formação do caráter, a formação dos valores, a formação da autoestima, da personalidade, são aspectos individuais, cuja família e a escola e a comunidade podem e devem trabalhar isso. Aspectos sociais, desigualdade social, isso é um fator muito grave para a disseminação da construção aí da dependência química. Há que se ter um trabalho para que não haja repetição de padrão intergeracional. Só estou dando uma pincelada para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com prevenção da dependência química, com prevenção do uso, abuso e dependência química na sociedade. Esse sim é o círculo virtuoso e é isso que nós temos que dar atenção. E aí, quem sabe, nós vamos estar resolvendo problemas graves que estamos patinando com esse círculo vicioso e desfocalizando da questão principal. Espero que a gente possa refletir um pouco sobre o que de fato vai resolver essa questão. Então, contem comigo. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com o Instituto Rocha Brasil.
pelo site www.rochabrasil.com.br. Estou aberta a dúvidas, estou aberta a debate, estou aberta a discutir, mas dentro de uma certa profundidade, quebrando o círculo vicioso e construindo um círculo virtuoso. Obrigada.